Declaração Rose de líder. Frigeri. Declaração de líder. líder do PL, senhor presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, quem nos acompanha. Inicialmente, antes de entrar na pauta que eu vou falar hoje, eu quero dizer que hoje eu estou toda de preto, em consideração às aposentadas e aos aposentados do município de Caxias do Sul. Hoje é um dia de luta e de luto. Está tendo um ato agora na prefeitura, que eu gostaria de estar lá participando, mas nesse momento não posso. Em função do assalto que foi feito pela administração à aposentadoria dos servidores e das servidoras municipais, né? É de conhecimento dessa casa, porque foi aprovada pela maioria dos vereadores e das vereadoras, que a partir deste ano, parte do salário da aposentadoria foi tirado para pagamento das aposentadorias do FAPES, né, de quem está na ativa. Um absurdo, uma inconsistência, eu temo que o município, inclusive, possa perder essa causa na justiça, né? Porque a partir do momento que as próprias pessoas já se aposentaram e já contribuíram para a sua aposentadoria voltar a contribuir, isso dá um rombo em torno de mais de 500 a 1.000 e poucos reais, dependendo do valor de cada aposentadoria, e está tendo um ato hoje aqui na Prefeitura Municipal, e eu me solidarizo a este ato e a esses servidores e servidoras que tiveram parte dos seus salários tirado pelo prefeito municipal e com o aval da grande parte dos vereadores dessa casa que votaram nessa parte em toda reforma da Previdência iniciada e discutida em março desse ano. Mas eu hoje quero falar, o assunto que eu vou falar hoje é sobre a saúde, especificamente sobre a CPI, a qual eu sou uma das componentes, além de 9 vereadores dessa casa. A gente tem apurado, e essa CPI vai concluir seu trabalho daqui 10 dias, e várias coisas aconteceram nesses 4 meses, mais de 60 horas de oitivas, mais de 1.000 e tantos documentos recebidos, de muitas horas de debate, mas também de estudo, não só nessa casa, mas em casa, né? Acredito que vários vereadores, vereadoras fizeram isso no decorrer desse tempo. A gente tem valorizado essa CPI como um momento importante para um debate dessa política pública da saúde, uma das políticas públicas mais importantes da nossa cidade, e a CPI apurou várias coisas que serão apontadas no relatório, enfim, no debate ao decorrer dos próximos dias. Nós ainda temos 2 oitivas, uma na tarde de hoje, outra na quinta-feira, mais alguns documentos serem recebidos e analisados pela CPI. Mas eu quero falar especificamente deste documento, que eu não consegui analisar com mais detalhe, mas que foi recebido ontem, né? A auditoria feita na UPA Central sobre as horas médicas pagas indevidamente pelo município a alguns médicos, que nós chamamos, a própria secretária já usa esse termo, o InSaúde já usa esse termo, a fraude na saúde municipal de Caxias. Uma síntese desse documento, eu tenho aqui, já está circulando em vários locais, né? Mas que mostra os mais de quase 1.300.000 pagos indevidamente para médicos que não cumpriam
não cumpriam a escala médica, que fraudaram pontos médicos e que não cumpriam as horas que recebiam de atendimento na UPA Central. São vários médicos, mas 2 em especial chamam a atenção. Um médico recebeu mais de R$230 mil, 1.517 horas assinadas e não trabalhadas e recebidas. Outro, 924 horas, R$168 mil recebido indevidamente. Esta fraude foi constatada em junho do ano passado, e a partir de junho do ano passado, quando foi percebido que existia algum problema que é chamado indevidas, horas indevidas, e agora a gente diz claramente que foi uma fraude, foi feito todo um estudo pela fiscal do contrato e por outros servidores da UPA Central, retroativo, e chegou à conclusão, vejam bem, em julho de 2022, que desde fevereiro de 2020, essa fraude estava acontecendo. O que aconteceu? Pasmem, o governo acabou com a municipalização da UPA Central no final de 2019, já foi feito o contrato com o InSaúde. O InSaúde, de forma indevida, subcontratou uma outra empresa, a JC, para a contratação de médicos. Esta empresa foi contratada em fevereiro de 2020. E desde fevereiro de 2020, esta fraude vinha sendo feita. Foram 2 anos e meio de fraudes feita na escala médica de pediatras na UPA Central. Está tudo detalhado nessa auditoria que a gente pediu ainda, se eu não me engano, 22 de outubro, e que ontem chegou às nossas mãos, com o relatório mês a mês, hora a hora, médico a médico, como foi feita essa fraude. Agora, quem está nos ouvindo aqui, aos colegas vereadores que não tiveram a oportunidade de participar da CPI, de ter um debate maior sobre isso, pasmem, porque não é só a empresa JC a responsável. Ontem nós tivemos uma oitiva com a então diretora do InSaúde, que é a empresa que administra a UPA Central, e ela disse ter se sentido lesada pela JC. Acontece que a empresa que administra a UPA, o InSaúde, ele tem contrato com o município, e é ela que deve satisfação para o município. Se ela subcontrata as responsabilidades que eram sua, na contratação de médico, tanto com a JC como com a EMS, aí é uma irresponsabilidade do InSaúde, porque inclusive é vedada por contrato entre a prefeitura e o InSaúde essa subcontratação ou a contratação de uma terceira empresa ou uma quarteirização. É vedada pelo contrato, é um descumprimento do contrato, que isso por si só já deveria fazer com que a Secretaria da Saúde rompesse esse contrato com o InSaúde há muito mais tempo. Só que o que aconteceu? A Secretaria, a partir deste ano, de abril deste ano, quando teve esse relatório, eu, sinceramente, quando eu comecei a minha fala aqui, eu falei que eu não pude analisar todo ele com detalhes, mas foi a última parte que eu vi apenas em junho deste ano, que a InSaúde pediu prazos para devolver esse 1.300.000, e aí pediu que seja devolvido sem juros
e sem correção e sem multa, 1.200.000 e tantos mil reais tirado de forma indevida dos cofres públicos. Eu peço uma declaração de líder para a bancada do PT. Segue a declaração de líder. O que aconteceu, a prefeitura, e agora eu não sei qual o prazo que ela aceitou, porque ninguém soube dizer nas oitivas, nem mesmo a secretária, mas aceitou o parcelamento e vai receber esse 1.300.000 parcelado. Ora, isso é no mínimo um descaso com o dinheiro público. Se alguém frauda, eu vou simplesmente dizer, me devolva ainda, eu te faço o favor, faço a correção, não cobro multas, me devolva em parcelas. Gente, isto é, no mínimo, motivo para rompimento com e-saúde, para responsabilização jurídica e penal e administrativa com quem quer que seja, porque se eu contratei uma empresa e ela subcontratou, aí é o problema dessa empresa. Eu vou cobrar de quem contratou comigo. Uma fraude, o que isso vai ocasionar? A quarteirização e esta fraude vai ocasionar lá na atenção básica, porque aí não tem dinheiro para botar um todo numa UBS, não tem dinheiro para melhorar uma parte elétrica, como agora de manhã cedo eu fui na UBS do centro, e está chovendo ainda, por causa da chuva de ontem, passando pelas lâmpadas, correndo risco, 3 salas interditadas, inclusive a da pediatria, porque alaga o chão, entra pela corrente de luz, pelos computadores, cria um caos e não tem dinheiro para uma reforma. Aí, quando uma UPA central faz uma fraude de mais de 1.300.000, ou cerca de 1.300.000, eu negocio parcelado o pagamento disso, a devolução disso. Então, olha, acho que no mínimo, o que nós precisamos aqui é pedir para que o prefeito municipal rompa com e-saúde, faça alguma forma para esses meses que faltam, e o pior de tudo, está para acabar o contrato com as 2 UPAs, agora no final do ano. E até agora não foi feito edital, não foi feito chamamento público, que é dever, o município sabia desde o início que acabaria o contrato. O questionamento feito é que será feito em tempo hábil, mas neste momento é necessário prorrogar o contrato tanto com a FUCS como com a InSaúde. Então, eu questiono qual a responsabilidade que o poder público tem com o dinheiro público e com a atenção básica e com a atenção à saúde no nosso município. Sua parte, vereadora Estela. Parabéns pela sua fala, vereadora Rose. De fato, a oitiva de ontem, ela nos deixa muito indignada por entender que essa fraude que ocorreu no nosso município, ela ocorreu justamente nos anos onde nós passávamos por uma pandemia, onde todos nós estávamos solidarizados com a saúde, com as pessoas que passavam fome, com as pessoas que passavam por dificuldade, e médicos dentro da UPA Central, gerida pelo InSaúde, roubavam dinheiro público por mais de 2 anos. Isso ocorreu na nossa cidade. Essa empresa apresenta diversos problemas, não só em Caxias do Sul, em diversas UPAs que ela gere em diversos outros estados no país. Ela apresenta diversas outras falhas, não só como a fraude, diversas outras metas não cumpridas, parcialmente cumpridas, que impactam diretamente no serviço prestado à população, que é um serviço de baixa qualidade, quando comparado com a UPA Zona Norte, por exemplo. Então, a gente precisa, sim, romper com um contrato, por uma melhoria de serviço, mas também por uma questão de confiança. Porque eu não posso crer
que nós, enquanto população, mas que também a Secretaria do município, que a Secretaria de Saúde do município pode continuar confiando em uma empresa que conseguiu não fiscalizar o suficiente e deixar acontecer uma fraude que gerou tantos gastos, que gerou 1.300.000 de gastos de dinheiro público na nossa saúde. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. Então, é isso. Como que esta fraude aconteceu por mais de 2 anos e meio, com dinheiro público, e não estava sendo percebido pelo diretor técnico, pela secretária, que inclusive tem pelo contrato a obrigação de uma reunião mensal para acompanhamento, para gestão na saúde, lá nas UPAs. Isso são questionamentos que, sem dúvida, nós precisamos descobrir. Inclusive, tem empresas também terceirizadas pelo InSaúde, que ainda continua lá e que a gente precisa também aprofundar, ver se não tinha, no mínimo, conhecimento do que estava acontecendo. Porque não é possível fraude onde um só médico ganha mais de 231 mil sem cumprir aquelas horas na UPA, não ter sido percebida por ninguém. Por um acaso, se descobriu e foi feito, retrocedido, né? E descobriu mais de 2 anos e meio que essa fraude vinha sendo feita. Então, é isso, eu acho que é grave. A CPI já apurou muitas coisas, teria várias outras para dizer, mas nesse momento eu vou me deter a essa fraude e à quarteirização, porque são coisas graves que beiram ao descaso com a saúde pública, a negligência com o nosso dinheiro. Quero fazer uma saudação especial, já havia falado no início aqui do meu grande expediente, que vim de preto, em solidariedade ao movimento dos aposentados, das aposentadas servidoras, né, que estão aí de luto e na luta para acabar com o assalto que foi feito às nossas aposentadorias, as nossas aposentadorias, com a questão apresentada pelo prefeito municipal, a reforma da Previdência, que teve horrores de pontos nefastos, mas que talvez o mais grave desses é fazer com que pessoas que já tinham contribuído uma vida com a sua aposentadoria tenham que novamente voltar a contribuir. Um descaso, um assalto, digamos assim, do prefeito municipal, da prefeitura municipal, mas com o aval, como eu falei antes, da maioria dos vereadores dessa casa. Sua parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Rose. Acho oportuno que nesse dia a Casa do Povo receba as colegas servidoras e os colegas servidores que contribuíram a sua vida para que as políticas públicas da cidade fossem praticadas e, infelizmente, no momento, né, do gozo da sua aposentadoria, o poder público, com a anuência da maior parte dos vereadores, viraram as costas aos colegas aposentados. Eu, que estive aqui e lutei bravamente naquele momento, achei que a cidade ia estar efetivamente iluminada, né? E com todos os problemas sanados. Mas não foi o que aconteceu. Diga-se de passagem, um programinha da prefeitura que foi o Luz, Cor e Flor, porque foi com CC Luz, Cor e Flor, né? Aí não deu certo. Então, viva os servidores, viva a luta dos aposentados e seguimos firmes, pensando que no próximo período não se eleja a continuidade desse prefeito ou de outro prefeito que siga querendo alijar a servidora aposentada. Obrigado. Vereador Meneguzzi, tu queria uma parte? Não. Então, só para concluir, né, minha fala aqui, foi um debate que a gente fez e eu acho importante, e peço até se em algum momento vier esse debate, porque eu lembro que em março desse ano passado eu estava do lado de lá, né, como servidora, mas esse ano eu estava aqui, nós fizemos uma série de emendas que essa casa sequer aceitou, discutiu uma por uma e votou
contra todas em bloco, um procedimento legislativo que eu jamais imaginei ver alguma vez, porque foi a negativa até do debate. Então, acho que é importante essa luta, me somo a ela. Muito obrigada. Obrigado.